Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar mais especificamente sobre financiamento pela Caixa, tá? Porque no Brasil é o banco que é responsável majoritariamente pelas taxas de juros mais competitivas quando a gente está falando sobre imóveis. Então, hoje eu vou dar uma atenção especial, lembrando que a estrutura, a forma de pensar é a mesma para todos os bancos. Então, caso você não se enquadre necessariamente no que a gente vai fazer aqui da simulação na Caixa, você pode pegar o mesmo pensamento, a mesma ideia e ir até o seu banco já pensando, olha, ali na Caixa eu vi que eu tenho essa condição, você me oferece uma condição mais interessante, já que sou sua cliente, estou aqui há tempos, então também é uma forma de você ter noção de qual taxa você pode brigar e como que você pode negociar outras taxas mais baratas, visto que você já sabe que seu é um score legal, enfim, a ideia do financiamento serve em todos os bancos, tá? Embora hoje eu vá utilizar aqui o simulador da Caixa. Só colocar para gravar aqui. Tá. Uma coisa importantíssima da gente olhar, ano eleitoral, né, pessoal? Então, assim, vão ter oportunidades. Agora a gente está tendo Desenrola 2.0 para quem está endividado, negociação sobre FIES, negociação para empresas e aumento cada vez maior das faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. Então, antigamente você conseguia financiar imóveis de até 400 mil reais, agora já é até 500 mil reais. Antes, a renda máxima para você conseguir algo pelo Minha Casa Minha Vida era de 12 mil reais, agora é 13 mil reais. Então, assim, em ano eleitoral a gente precisa ficar bem de olho porque aparecem boas oportunidades para a gente fazer o que a gente já estava planejando, tá? Então, fica de olho aí se é o seu caso. Ah, estou precisando sair de uma dívida, estou precisando comprar um carro, estou precisando comprar um imóvel. Ano eleitoral é um bom ano para ficar atento a taxas de juros mais interessantes, embora a gente esteja num momento que a taxa de juros está alta, né? Então, vai ser uma taxa um pouco maior, mas considerando isso, dentro das possibilidades, o Casa Minha Vida tem a menor taxa de juros quando a gente está falando de imóveis, tá bom? Vamos lá, tem algumas etapas que você precisa cumprir separadamente, mas que fazem parte dessa compra do imóvel. E são coisas que você consegue fazer de pouquinho em pouquinho, né? Não é assim, eu sei aqui, meu financiamento, já estou comprometida e não posso tomar nenhuma outra decisão. Não, primeiro você vai fazer o processo de compra de algo como você faria de qualquer forma, né? Primeiro escolher, entender onde você precisa desse imóvel, quais as características, é um imóvel menor, maior, quantos quartos, enfim, comece a fazer um estudo sobre, de fato, o imóvel que você quer. Depois você vai pensar em como você vai conseguir dinheiro para quitá-lo, né? Seja à vista, seja por financiamento, mas assim, a primeira coisa que você precisa entender é realmente quanto que custa esse bem que você precisa, na região que você precisa. Então, fazer um estudo de mercado mesmo, pelos sites que a gente costuma utilizar. Cada cidade geralmente utiliza um site de busca de imóveis, né? Aqui em BH, o Viva Real é bem presente, você encontra muitos imóveis, dependendo aí da sua cidade, é outro site, mas assim, nesses sites mesmo de imobiliárias, para você entender o preço do imóvel, com as características que você precisa, no lugar que você precisa, então fica de olho nisso e você já pode começar a olhar um imóvel que seja a sua cara. Depois que você entendeu isso, qual que é o preço desse imóvel, você precisa entender também como que você se encaixa nesse programa, né? Já falei que tem as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, podendo ser até 13 mil reais mensais, mas também quanto menor a sua taxa, pode ser que você tenha subsídios do governo, que deixa ainda mais interessante a compra do seu imóvel. Então, se você tem um salário menor, tem a questão de você não conseguir financiar um imóvel tão alto, porque o valor da parcela não pode ultrapassar 30% da sua renda. Então, se você tem uma renda ali de R$ 1.000 por mês, por exemplo, a parcela não pode ser maior do que R$ 300. Então, você não vai conseguir comprar um imóvel de 400 mil com essa parcela, né? Também a gente precisa ter essa noção das ordens de grandeza, mas se você tem uma renda menor, consequentemente, você vai ter uma taxa de juros mais atrativa e dependendo da sua cidade, do seu estado, você pode ter subsídios específicos para a sua faixa de renda. Quanto menor a sua renda, maior tende a ser o subsídio do governo, tá? E aí, uma peça fundamental nesse processo todo é a presença do corretor. O corretor de imóveis é mais importante você ter um bom corretor do que você querer fugir de corretores, porque no processo da Caixa precisa de um profissional que tenha o CRESSE, né? Que é
a carteirinha ali de quem trabalha com imóveis. Então é importante ter um corretor, não tenta tirar essa pessoa da equação, é mais importante que seja uma pessoa de confiança, porque ela pode te ajudar muito nesse processo, inclusive com a parte da caixa, porque geralmente as imobiliárias, os corretores mais experientes, as corretoras mais experientes, têm dentro do seu próprio sistema a parte financeira ali, que geralmente tem um correspondente da caixa, que funciona bem parecido com aquele caixa aqui, quando a gente anda pela rua e vê aquela plaquinha caixa aqui. Um correspondente bancário tem aquelas mesmas características e pode fazer solicitações de crédito. Então, geralmente, esses profissionais que já estão no mercado há mais tempo já te oferecem também um amparo na hora de enviar sua proposta para a Caixa. Então, ter um correspondente bancário que entenda do processo imobiliário e que já esteja ao lado, ou seja, o próprio corretor, facilita muito o seu processo. Então, não queira tirá-lo da equação, queira alguém que vai de fato resolver seu problema, tá? E depois a gente passa de fato para a parte do financiamento, quer entender quanto de crédito vai liberar, qual que vai ser a parcela, qual que vai ser a entrada. Lembrando que essa entrada, ela é negociada direto com o dono do imóvel, então você não precisa necessariamente desembolsar todo o valor na hora. Isso é negociado, né? Você pode falar, por exemplo, comprei aqui um imóvel de 350 mil reais. 50 mil seria a entrada, mas o vendedor, eu conheço, o dono do imóvel, ele aceitou que eu, né, a parte financiada ele vai receber todo de uma vez, embora eu pague mensalmente. O banco vai passar para o dono do imóvel o valor total. Então, já recebeu ali os 300 mil e está disposto a receber os 50 que faltam em parcelas menores. Então, é negociado, não se assuste de falar, não, essa entrada tem que ser paga de uma vez, não necessariamente, tá? Eu vou abrir aqui com vocês o simulador, vai ficar mais claro isso, mas já tenha isso em mente que às vezes é um ponto, né? Você fala, não, eu preciso pelo menos ter uma entrada aqui grande para conseguir comprar meu imóvel, e não necessariamente, tá? Claro que você precisa ter um valor, sobretudo o valor ali das taxas de transferência, ITBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imobiliários. Então, esse valor você precisa ter, mas não necessariamente precisa ser um valor tão alto, tá? Dependendo do imóvel que você quiser, por exemplo, Lu, eu tenho o sonho de construir minha casa com a minha carinha, né? Então, eu quero que tenha a quantidade exata de cômodos. Você pode fazer o financiamento de compra, você consegue comprar o lote e construção no mesmo financiamento. Então, pode ser uma possibilidade para você, se você, sei lá, conhece pedreiros, né? Porque ainda tem a mão de obra que é um fator determinante nessa parte. Então, você pode fazer a compra do lote mais a construção, só que esse tipo de financiamento ele é um pouco diferente, porque você precisa ter o dinheiro, aí você vai pagando e depois a Caixa te ressarce. Então, por exemplo, lá na primeira etapa da obra eu vou gastar 20 mil reais. Eu gasto esses 20 mil reais, depois eu chego lá para a Caixa e falo, olha Caixa, aqui 20 mil reais, igual eu falei lá no meu projeto que eu iria gastar. Ela vai te reembolsa. Então, é preciso que você tenha um dinheirinho ali para colocar, para fazer essa obra acontecer, se esse for o tipo de financiamento, tá? Agora, imóvel pronto já, você vai ter a condição de ter, pelo menos, você só consegue financiar 80% do imóvel quando já é um imóvel pronto. Quando é um imóvel na planta, você consegue financiar até 90%. Então, também é uma característica importante para determinar qual que é o valor da sua entrada, tá? Deixa eu colocar aqui no simulador da Caixa para vocês entenderem melhor como que funciona esse racional. Vou compartilhar isso daqui, ó. Deixa eu ver se na sala tá mostrando certo. Tá. Aqui no simulador da Caixa, eu vou colocar também esse link lá no material, mas basicamente você vai colocar aqui as informações. O Minha Vida é só para pessoas físicas, tá? Mas você também consegue fazer financiamento enquanto pessoa jurídica, mas você não vai ter as mesmas condições. Então aqui eu vou deixar para pessoa física mesmo, tipo residencial. E aí aqui, ó, na hora de selecionar a operação de financiamento, você vai poder colocar, eu quero um imóvel novo, um imóvel usado, aquisição de terreno. Ó, tá certo. Achei que tava rolando infinitamente as opções. Então aqui que você já vai escolher qual que é o tipo de imóvel que você quer. Então eu vou colocar aqui imóvel usado no valor de, vou colocar 250 mil reais. Se você quiser que eu simule com o valor de imóvel que você já tem em mente também, pode deixar anotadinho aí que no final eu vou fazer as simulações com os valores que vocês precisam, tá? Então, coloquei que o valor aproximado do imóvel é de 250 mil reais na cidade de Belo Horizonte mesmo. Vamos para a próxima etapa. Lembrando que você pode utilizar o FGTS caso você tenha, tá? Então,
também é legal você considerar isso aí, porque você pode financiar um valor menor, já que você tem um saldo no FGTS. Vou falar um pouco mais especificamente do FGTS durante a simulação. Vamos colocar aqui uma renda bruta familiar mensal. Isso também é importante, tá? Você pode colocar mais de uma pessoa no mesmo contrato. Então, por exemplo, eu moro em uma república com mais 3 pessoas. Eu posso colocar essas pessoas dentro da renda também. É importante que essa renda não fique tão grande, porque senão a taxa de juros também vai aumentando. Mas, por exemplo, eu posso juntar a renda de mais de uma pessoa no contrato e essa pessoa não necessariamente precisa ter um vínculo de familiar, nem casado, tá? Você consegue fazer ali com amigos mesmo a junção dessas rendas para conseguir financiar um valor maior. Então, por exemplo, eu recebo 2.500 e moro com outra pessoa que também recebe 2.500. Então, a gente pode colocar uma renda aqui de 5.000 ao juntar as duas, tá? Vou colocar aqui 3.000 reais. A data de nascimento é importante porque aí a Caixa consegue entender qual que é o prazo que você vai ter para pagar, né? Lembrando que pode chegar até 420 meses. Então, quanto mais jovem você for, menor pode ser a sua prestação, já que, né, você tende a viver bastante tempo. Então, vou deixar essas informações aqui. Próxima etapa. Olha, liberou tanto pelo Minha Casa Minha Vida quanto SBPE. O SBPE é quando, né, faturo, tem um salário maior que 13.000 reais, ou então quero fazer uma compra para a minha empresa, aí eu posso usar o sistema o SBPE ao invés do Minha Casa Minha Vida, mas para a pessoa física, o Minha Casa Minha Vida vai ter taxas de juros mais interessantes, tá bom? Então aqui já vem o descritivo, ó, o imóvel de 250.000 reais, a cota máxima de financiamento é de 80%, então, nesse caso aqui, né, 200.000 reais, e aí aqui vocês vão ver que o valor da entrada, que teria que ser 20%, está maior do que isso. E por que isso acontece? Aí a gente entra aqui, ó, no sistema de amortização, que pode ser o saque, quando começa maior e vai diminuindo as parcelas ao longo do tempo, e pode ser também a price, que a parcela ela é a mesma até o final do contrato. Quando você consegue, pela saque, você tende a pagar menos juros se você carregar até o final, comparado com a price. Só que como a price ela tem sempre o mesmo valor, acaba que você consegue ter uma entrada menor se você escolher a price, embora você tende a pagar um pouco mais de juros se você levar a contratação até o final. Por que levar até o final, Luísa? Porque você pode amortizar, né? No financiamento, você só paga juros se você usar o tempo que você pegou emprestado esse dinheiro. Então, por exemplo, eu consigo pagar essa prestação e mais uma. Então, ao pagar minha última parcela, eu não vou ter os juros incididos ali. Então, eu não vou pagar os juros se eu conseguir amortizar. Então, acaba que se eu conseguir amortizar, essa diferença de saque ser mais cara que a price precisa ser discutida com mais detalhe, tá? Vamos aqui em alterar. Aí você vai precisar colocar o valor da entrada, você vai deixar zerado aqui. E aqui em saque você vai colocar price. Vai clicar em calcular. Ai, ótimo que deu esse erro de novo. Toda vez que eu faço essa simulação, eu quero que dê esse erro, porque às vezes você fala, Luísa, mas eu cliquei e não apareceu nada. Clica de novo. E de novo, porque é a Caixa, né, meus amigos? Assim, apesar de ter créditos mais interessantes, a gente sabe que bancão, a tecnologia deles é um pouco arcaica, então a gente precisa de um pouco mais de paciência e também manha. Então, pode ir clicando ali em alterar, que aí já vai aparecer. Ó. Repara que, nesse caso, o valor da entrada diminuiu em relação à anterior, mas ainda não deu os 20%. Por quê? Porque a renda é baixa. Então, ele não consegue financiar os 80% que precisa. Depois eu vou aumentar essa renda de 3 para 5 mil, para vocês verem que o valor da entrada diminui, tá? Olha, os juros, nesse caso aqui, para quem tem a renda até 3.000 reais, é de 5,25 ao ano. Para quem recebe quem recebe até 13.000 reais, essa taxa é 11%. Então, olha para você ver, você tem uma renda menor, mas em consequência também você tem um juros bem menor. E isso aqui faz toda a diferença, porque vai ser o custo total do seu bem depois que você tiver pago, né? Então, quando a gente está falando de financiamento, a gente sabe que um bem, quando ele é completamente financiado, ele pode sair até 3 vezes o valor dele. Então, é a taxa de juro que define quanto que você vai pagar a mais do valor do imóvel, né? Aqui nessa simulação, ó, você vai ver que, por ser no modelo price, todas as parcelas vão ser mais ou menos o mesmo valor. Então, você vai ter um valor médio aí de R$ 900
por mês para adquirir esse imóvel de 250 mil reais e você vai precisar dar uma entrada de 90, vamos colocar 92, né? 92 mil, mas como eu disse, essa entrada ela é negociada direto com o vendedor do imóvel, tá? Então não entra na pira de, não tem esse dinheiro, não vou nem pensar na possibilidade de comprar esse imóvel. Vá e discuta com o proprietário, porque pode ser que, como ele já vai receber aqui 160 mil reais praticamente à vista, pode ser que ele esteja disposto a receber esse restante picadinho, tá? Deixa eu fazer uma outra simulação aqui com o valor de 5 mil reais para vocês entenderem que a taxa de juro aumenta, mas a quantidade de dinheiros que você consegue pegar emprestado também aumenta, tá? Ó, vou colocar aqui, vou deixar um imóvel de 250 mil reais também. A renda bruta familiar, eu vou colocar 5 mil reais. E próxima etapa, Minha Casa Minha Vida. Olha lá, o valor da entrada já foi para R$ 76.339. Porque tá na saque. Se a gente colocar na price aqui, ó, alterar, vou zerar isso daqui e vou trocar aqui para price, vou calcular de novo e vou calcular de novo. Pronto. Agora você vai ver que você conseguiu de fato pegar os 80% de financiamento possível, ou seja, o valor da entrada agora ao invés de 90 mil vai ser 50 mil reais e o valor financiado 200 mil reais. No entanto, a parcela também vai ficar maior, né? Já que você pegou mais dinheiros emprestados. Nesse caso aqui, ó, sua parcela vai de anteriormente 900 reais, agora 1.353 reais. Porque agora você tem uma renda de 5 e esse valor corresponde a 30% dele. Antes você tinha uma renda só de 3, então você não podia ter uma parcela maior que R$ 1.000, já que 30% de 3 mil ia ser esses R$ 1.000. Então, assim, você tem que balizar bem uma renda boa, mas também uma taxa de juros boa. E aí a taxa de juros ela é definida pela sua renda. Então, você precisa fazer esse cálculo, né? Aqui, por exemplo, para uma renda de 5 mil reais, a taxa de juro anual é de 7,23. Antes era 5,2, lembra? Então, isso também vai entrar na sua conta aí na hora de tomar essa decisão. Será que vale a pena eu juntar minha renda com outra pessoa? Ou será que vale a pena eu deixar só a minha renda para ter uma taxa de juros menor? E aí, se você tiver também um valor de entrada ou saldo do FGTS interessante, você pode pegar só sua renda para ter uma taxa menor e desembolsar um pouco mais na entrada, tá bom? Vamos às dúvidas? Acho que assim, a parte prática aqui vocês já entenderam. Quanto maior a renda, maior vai ser a taxa de juros, mas também maior vai ser o valor que você consegue financiar. E é isso que vai balizar a sua decisão. Deixa eu vir aqui para a sala para eu ver o que tem de pergunta. Meu Deus, não. Pode mandar pergunta no Insta também, tá, gente? Eu tô abrindo aqui a sala só para eu ver o que já tem. Vamos lá. Oi, Luiz, essa aula foi muito providencial, obrigada. Estou precisando dessas ferramentas. Como consigo acesso ao material da aula? Material da aula, quem tá no Instagram pode mandar um oi aqui, que eu mando o link do nosso grupo e lá tem todas as gravações e materiais. Tá? Como você já tá aqui na sala, eu vou te mandar o link já já dessa página que eu dividi com você, né? Desse simulador aqui. Luísa, boa tarde. Você devolveu esperanças que eu já tinha perdido. Obrigada. Então, eu tenho falado muito sobre imóveis porque também eu tô esperançosa. Esse ano não, né? Porque a gente está ainda começando 2026, mas em 2025 chegaram 3 casos de compra de imóveis na consultoria individual. E eram pessoas que estavam com essa sensação, tipo assim, eu quero muito ter uma casa própria, mas eu não dou conta de comprar um azeite, sabe? Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente viu que, eu vi, né, esses 3 casos, a gente conseguiu de fato um imóvel igual que a pessoa estava procurando, condições que cabiam no orçamento dela, parecido com o aluguel que ela já estava pagando. Então, assim, não desista. Meu intuito, inclusive, com essa série de aulas é exatamente mostrar que dá certo. Né? Foi exatamente assim que nossos pais conseguiram fazer tudo que eles fizeram, porque chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão grande, de gente grande mesmo, e a gente dá conta. É importante que a gente acredite que a gente dá conta, porque senão também, né, meus amigos? O que será de nós? Mais alguma questão? Perguntita? Quando é seu primeiro imóvel também, você tem algumas outras vantagens, tá? Por exemplo, você tem desconto no ITBI, que é o imposto que incide sobre imóveis. Fica de olho também para você não pagar despachante à toa, tá? Quando você é seu primeiro imóvel, você tem alguns mimos. Eu tenho medo, mas vou com medo mesmo. Eu não gosto muito do vamos com medo mesmo, mas
vamos entendendo que eu estou com esse medo, é um medo real, mas vamos ver aqui, numericamente. Quanto que eu pago de aluguel? Quanto que vai ficar minha prestação? Qual que é a estabilidade do meu trabalho? Será que eu sei que vou estar aqui pelos próximos 5 anos, caso seja, por exemplo, né, um emprego concursado, né, quando você sabe que você vai estar ali naquela posição, você consegue ter uma tranquilidade maior para tomar essa decisão. Então não é vai com medo mesmo, mas assim, tenha coragem de entender quanto que você precisa, quanto que de fato você vai precisar, porque às vezes você vai ver que se você deixar de comprar aí 3 blusinhas, no final você vai ficar meio que elas por elas. Claro, né, gente? Eu sei que 3 blusinhas não vai dar pra gente substituir pela casa, mas vocês entenderam. Tipo, às vezes a gente tá tomando decisões, gastando o tanto de dinheiro que a gente gastaria para tomar uma decisão maior e que, né, perpetue por mais tempo, financeiramente falando. Boa tarde, posso enviar essa aula para minhas amigas? Pode, demais! Hoje, inclusive, eu subo ela para o YouTube, então lá também vai ficar disponível, mas o caminho mais fácil é aqui no grupo do WhatsApp, tá? Que eu já mando o material, mando a gravação, pode mandar para todas as amigas. Principalmente amigas, né, gente? Porque homem eu nunca vi, eles parece que eles já todo mundo já incentiva que eles sejam homens de negócios e mais ou menos eles já sabem o que tem que fazer para adquirir um bem. Agora a gente é mais medrosa, não tem tanta informação, tem mais responsabilidades, então o objetivo de 2026 é assim, a gente vai ter que começar a ser mulher de negócios também, entender de taxa de juros, entender de investimento, entender de construção de patrimônio, né? Quando a gente compra um bem, é a construção do nosso patrimônio, então o objetivo está sendo feito com sucesso aí, fazer as mulheres acreditarem que sim, elas têm condições e podem tomar decisões financeiras grandes, importantes e que vão, de fato, melhorar a sua qualidade de vida, tá? Posso mandar o link do grupo para as pessoas também? Pode mandar o perfil do Instagram, o canal do YouTube, o link do grupo, pode mandar tudo, tá? Tá liberadíssimo. Como que chama quando você quer que as coisas perpetuem? Dissemine, pode disseminar esse link, isso. Gente, mais alguma dúvida sobre o que foi dito sobre imóveis, percepções? Boa quarta-feira e bom almoço. Então vamos embora almoçar, né? Que eu tô com fome mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui no Instagram, pode chamar no direct, a gente conversa. Manda os links das aulas que vocês tiverem interesse. Lembrando que essa série de aulas termina hoje e a gente já falou de várias coisas. A gente já falou de cartão de crédito, a gente já falou de viagem, já falamos sobre dívida. Então, tem outros temas também que a gente já comentou aqui. Tá tudo nesse material que eu mando lá no grupo do WhatsApp, tá bom? É isso. Mais nenhuma dúvida? Um beijo. Até a próxima. Não sei quando. Ah lá, ó. Também estou sonhando com a minha casa própria, Lu. Então, Fê, é um mix, né, de quero muito, mas Deus me livre, mas quem me dera. A gente sabe que é uma decisão grande, importante, é um financiamento que vai ficar aí pelos próximos 10, 15 anos, talvez. Então, de fato, é uma decisão que a gente precisa ponderar, mas se a gente for muito medrosa também, a gente nunca faz, né? Então, é importante que a gente tenha essa fagulhazinha aí de não só sonhar, mas saber que é possível em algum momento também resolver essa questão, tá bom? É isso. Quem quiser assistir de novo vai ficar gravado no Instagram. Quem quiser o material, só entrar no grupo. Beijo e até mais.